Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. E eu comecei esta aula aqui com uma curiosidade. Como é que estão os seus alunos em relação a este tema? Né? Nós temos a nossa... Talvez podia começar assim. Qual é a sua percepção como pessoa, nem como professor, mas como crente? Quanto você está gostando de estudar sobre este tema dos Gálatas, né? Nós vemos aí a lição 5, lição 6 também volta a ser repetido, né? A justificação pela fé, esse assunto do legalismo. Eu honestamente, já comentei aqui, acho um pouco difícil, gosto do assunto, gosto dessas coisas, mas um pouco repetitivo, um pouco difícil como professora para lidar com ele. E a minha pergunta para você é esta: como você pessoalmente se sente? Como você, como professor, se sente, mas eu teria interesse de saber também como é que os alunos estão se sentindo. E se você tem acompanhado conosco essas últimas aulas, se você puder nos dar um feedback de quanto esse estilo de explicação tem ajudado a você na sala de aula e se tem trazido algum efeito. Eu sei que é muita pergunta, mas se você puder compartilhar comigo essa resposta, eu fico muito agradecida. Lição de número 5, mais uma vez, vamos estudar sobre legalismo, baseado num texto, cada texto, o autor, né, o comentarista, está seguindo o caminho de Gálatas, e hoje nós vamos estar falando do capítulo 2, versículo 11 ao 16. Na interação com o professor, quando nós propomos o tema legalismo, na página 34, portanto, da lição dos professores, nós vamos ter que ligar, e isso é importante, nós falarmos o legalismo com os judaizantes. Então, você lendo a interação, você vai encontrar essa conexão, porque quando nós falamos de legalismo biblicamente, não estamos falando, eu tenho recentemente ouvido de volta, eu ouvia isso há 30 anos atrás, e recentemente tenho ouvido de volta esta palavra legalismo, que não está conectada à realidade do legalismo bíblico. Isso é muito importante para nós entendermos. Não vou focar no atual, mas vou focar no que a lição nos leva a entender, que legalismo na Bíblia, não só em Gálatas, mas Gálatas é uma das cartas que mais traz este conhecimento à tona, está ligado aos judaizantes, está ligado ao processo de entrada de como pertencer a Deus. Os judaizantes sabem que a circuncisão, historicamente, é a maneira que Deus estabeleceu para entrar num pacto com ele, para pertencer a Deus, para ser chamado povo de Deus. Mesmo aqueles que, por acaso, não tivessem uma genealogia do lombo de Abraão, se eles escolhessem crer, viver, servir a este Deus, eles podiam, mas para entrarem neste pacto com Deus, então eles tinham que passar pela circuncisão física. E você vai encontrar isso no Antigo Testamento sendo explicado. Para além da entrada, existe a realidade de permanência, que o perdão da permanência era feito através dos sacrifícios de animais, da realidade do sacerdócio e tudo aquilo que nós conhecemos no Antigo Testamento. Nós vemos no fim da interação aqui do professor, na página 34, né, a parte que diz interação lá em cima, colocando para nós que, no caso nosso, no caso do cristão, a diferença é que a nossa entrada, ou pertencimento a Deus, ela é pela fé, independente da circuncisão. Então, o que marca a diferença de um pacto a outro é como se entra neste lugar de pertencer a Deus, como se entra no contexto de ser povo de Deus. Um se entrava pelo pacto antigo, chamado o pacto da lei, e era através de uma cerimônia chamada circuncisão. O outro, a entrada é pela fé em Jesus, é crer e confessar a Jesus, e crer com certeza é um passo de fé, e então esta é a entrada. Mas em ambos os pactos, e esse é um assunto interessantíssimo, a permanência
é semelhante, e talvez a palavra-chave que eu colocaria aí seria obediência. O homem no Antigo Testamento permanecia na presença do Senhor, em obediência ao povo de Deus, quando ele obedecia. Havia cláusulas de desobediência que podiam ser remediadas pelo sacrifício de cordeiros. Haviam algumas cláusulas que a pessoa deveria ser morta, apedrejada. Outras cláusulas que a pessoa seria expulsa do povo de Deus, ou seja, havia situações que havia um rompimento, mesmo você sendo herança de Abraão, você sendo judeu, tendo este nome de povo de Deus, tinha como romper, e a permanência neste pacto, ou seja, permanecer sendo povo de Deus, era vinculado com a obediência à lei de Deus. Ora, quando nós caminhamos para o pacto atual em Cristo Jesus, a entrada foi diferente, mas a permanência é baseada na obediência também. Nós somos chamados por todas as escrituras de Jesus, até, eu não digo o Apocalipse, porque o Apocalipse saiu do contexto da igreja, já a igreja neste tempo, segundo o próprio Apocalipse, vai estar nos céus com o seu Senhor, não é? Mas, neste contexto da existência da igreja aqui, nós somos chamados a uma vida de obediência à lei de Deus, que agora não está escrito em tábuas de pedras, mas está escrito conforme a profecia na tábua dos nossos corações. Nesta atuação da revelação escrita, com o Espírito Santo de Deus nos constrangindo, nos convencendo e nos ajudando, nós somos chamados a permanecer em Deus, obedecendo a sua palavra. Quando nós desobedecemos, nós estamos pecando. E o pecado, naquela época, rompia o relacionamento. Havia provisão do sacrifício para alguns pecados, do sacrifício de animais. Hoje, o pecado também rompe, não é? Este relacionamento da mesma maneira. E a provisão não é mais através de sangue de animais, mas de chegar-se à presença do Senhor Jesus, não é? Pedindo perdão, e o sangue de Jesus purifica, limpa do pecado, inclusive do nosso caminhar em Cristo Jesus. Então, isso seria uma interessante introdução para a nossa aula, lembrando-nos que quando discutimos o assunto do legalismo, nós estamos tratando em todo o contexto bíblico neotestamentário dos judaizantes que entendiam que para pertencer a Deus, a circuncisão era necessária. Então vamos ao texto da nossa leitura, o texto bíblico, na página 35, lá em cima, diz Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que era da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu não vou fazer nenhum comentário aqui, porque a maioria destes versículos vão ser exatamente o que o comentarista vai estar passando para nós. Então nós vamos para a introdução da lição, aí na página 35. E, mais uma vez, na nossa aula, nós temos a tendência de ajudar você, não é, com algumas interações no processo da lição que nós podemos trazer aplicada para os nossos dias. E em um dos tópicos nós vamos trazer uma explicação baseada na vida de Paulo, que eu penso que vai ser de bênção para o entendimento nosso e dos nossos alunos também. Então, vamos lá. Introdução. Nesta lição trataremos da vivência de uma fé correta. Tal verdade é vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, quando irmãos de Jerusalém vieram a Antioquia e Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar os judeus. A resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada e nos pode servir de exemplo
sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega, e eu quero usar estas palavras aqui, com uma atitude. Atitude. O ensino. Negar com atitude a palavra. Ok? O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Então, a introdução fala que nós vamos explicar sobre uma fé correta, mencionando com a vida de Pedro que Pedro errou. Pedro manchou a sua fé, o seu testemunho, a sua vida como crente, e Paulo se sentiu forçado a ter uma reação. Mas a pergunta para nós na introdução seria como é que nós negamos com nossas atitudes uma verdade bíblica? Como é que nós negamos com uma atitude uma verdade bíblica? E essa seria uma boa pergunta para perguntar aos jovens. Você mesmo, professor, toma aí um segundinho aí para pensar. A primeira e a mais simples é fazendo o contrário. Deliberadamente se você conhece uma verdade sendo bíblica e você quer não entender bem assim e decide atuar, não é? Fazer o contrário, então essa é a maneira mais simples, mais direta de negar com uma atitude. Você não precisa falar o que você crê ou deixa de crer, mas se você fizer aquilo, e a Bíblia, há um conhecimento de que a Bíblia manda para um lado e você vai para o outro, né? Então, essa é a primeira maneira, não precisa falar, mas por atitude. Agora, nesta lição nós vemos outra maneira. Qual seria? Primeira coisa, e essa é muito interessante para nós falarmos a realidade dos jovens, porque o que acontece aqui com Pedro é muito comum na adolescência e na juventude, e para ser sincero, até na nossa idade adulta. Pedro mesmo era uma pessoa madura, inclusive. Ora, segunda maneira de... Então, a primeira de negar, né? De negar a palavra com uma atitude seria praticar o erro. Praticar deliberadamente o erro. Mas a segunda maneira que eu coloquei aqui é agir em companhia, né? Em companhia dos errados. Então, eu não vou sozinho ser essa pessoa que decidir, mas antes eu estava aqui, eu estava tranquilinho, de repente, alguma galera, né, a gente fala nessa linguagem jovial aí, começou a ver isso diferente, etc. Eu comecei a achar que talvez não seja tão errado assim, né? Então, com a minha atitude, se eu começar a fazer o que a turma, a companhia, né, dos errados fizer, é a segunda maneira que eu posso negar com atitude a palavra. Eu praticando como primária pessoa que decidiu fazer, eu em companhia daqueles que já estão no erro, mas eu decidi me juntar a eles, e por último, né, juntando com os errados sem fazer. Ou seja, não faço, mas consinto. Mas consinto. Romanos 1:32. Veja o que diz a palavra de Deus. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, conhecendo a justiça. Qual é a justiça? Dignos de morte, os que praticam. Não somente as fazem, é uma opção, mas também consentem aos que as fazem. Há duas maneiras de pecar aí. Uma é fazer e a outra é consentir com aqueles que fazem. Há um outro texto que fala sobre o pecado de omissão, não é? Não tomar partido pelo lado certo. E Deus nos vai responsabilizar por isso também. Então, esta é outra maneira de negar a palavra através de uma atitude. Eu não faço, mas eu me junto com o time que faz. Eu ando com eles, eu menosprezo o outro que não faz, né? Ou vice-versa. Esta é a terceira maneira que nós podemos negar. Então, está aí como introdução o que nós aprendemos. O tópico número 1, o caso de Antioquia. Primeiro subtópico, Pedro chega a Antioquia. A cidade de Antioquia da Síria é apresentada no Novo Testamento como um local onde judeus e cristãos congregavam juntos. Veja que o centro não está em Jerusalém agora,
mas numa cidade chamada Antioquia, que foi aquela cidade mãe das missões, né? E a igreja ali era evidentemente uma mistura de judeus e gentios. O apóstolo Pedro estava ali, ou seja, em território mais gentílico, e não teve dificuldade de se adaptar àquele ambiente. Ele certamente tinha conhecimento de que a igreja em Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões étnicas tão acentuadas, conhecidas e bem delimitadas como era em Jerusalém. Então, ou seja, ele sabia que lá em Jerusalém era mais pesado, porque a maioria ali era judeu, né? É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentio Cornélio fora de Jerusalém. Então, qual é essa lembrança aí? Você vai se lembrar que ele teve uma visão. Depois da visão que Deus mandou não chamar comum ou impuro aquilo que ele tinha purificado, então ele é levado, Deus fala com ele que ele deve ir com aqueles homens, encontra com Cornélio, e Cornélio diz, olha, eu tive uma visão que um anjo me mandou perguntar para o senhor o que eu devo fazer. E Pedro entendeu que era apresentar o caminho de Jesus. Então, Pedro falou de Jesus para ele, ou seja, evangelizou a Cornélio, e no fim da palavra, Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Antes do apelo, né, formal, Cornélio e aqueles que estavam ali, desceu o Espírito Santo sobre eles e o batizou. Então, aquilo foi, inclusive, o que Pedro falou para os judeus depois. Como é que eu vou negar a água se Jesus provou que a fé entrou neles, dando para eles o mesmo batismo, a mesma manifestação que deu a nós? O último parágrafo aí, não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até que chegassem judeus vindos de Jerusalém. O verbo comia, no pretérito imperfeito, mostra que não foi somente uma única ocasião que Pedro comeu com os gentios, mas sim várias refeições. E o que eu quero realçar aí, que quando havia esta comunhão, você, no sentido da interpretação de comer com eles, e daquilo que Pedro vivenciou ali, primeiro ele teve esta revelação da parte de Deus. Não só na visão, mas na realidade ali com Cornélio, Deus se fez claro em dizer que não havia mais esta barreira para com o gentio como sendo impuro. A visão e a palavra de Deus naquela visão foi clara. Deus já purificou. Ou seja, eles não deviam mais ser vistos como impuro, mas, como disse Paulo no texto que a gente leu aqui de Gálatas, eu não vou voltar lá com muita profundidade, mas tanto eles como nós, judeus, dizendo a Pedro, tivemos que todos aceitar a Jesus, crer em Jesus. Foi pela fé que tanto nós, judeus, como os gentios, encontraram a fé, não é? O caminho de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, ou iguais seria a palavra que me chamaria a atenção no primeiro tópico. Pedro se achava com os gentios. Pedro se via igual com os gentios, no tocante às coisas espirituais, no tocante às coisas de fé, no tocante a serem crentes. Crentes em Jesus. Salvos, irmãos, por que não dizer palavra irmãos, né? Iguais. Número 2, os da parte de Tiago. Paulo descreve que um grupo de irmãos chegou de Jerusalém. Até aquele momento, Pedro e os que o acompanhavam estavam comendo com gentios. No mundo antigo, partilhar uma refeição significa muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. É possível que, em nossos dias, você divida a mesa numa praça de alimentação com uma ou mais pessoas que você não conheça, mas não foi esse o caso de Antioquia. Comer juntos ali implicava ter comunhão, aceitação mútua, é o que nós colocamos aqui. É ser iguais. Ter comunhão, essa é outra palavra, não é? Irmãos, vamos colocar aqui, irmãos, comunhão. Todas essas palavras é o que explica essa realidade. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que de culturas diferentes. Não se costuma partilhar refeições com inimigos, mas sim com pessoas que se deseja ter próxima. Pedro estava comendo e tendo comunhão com pessoas que já haviam aceitado a Jesus. Eram crentes, já falamos. Os indivíduos no entorno da narrativa não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus, pelo poder do Eterno. Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão. Então, agora nós vamos ver e diferenciar iguais, irmãos, comunhão, sendo antigamente judeus, não antigamente na carne, eles não deixaram de ser judeus, mas sendo antigamente da religião judaica, ou sendo antigamente da religião pagã, ou o que quer que fosse,
Eles agora, pela fé, estavam juntos e comiam juntos e tinham esta comunhão juntos. Agora nós vamos separar um outro grupo, que é o que o texto vai começar a falar. O pessoal que veio de Jerusalém. Paulo diz que eles eram da circuncisão. Então nós já vamos ligar com aquilo que nós estudamos na introdução. Eram legalistas. Eram crentes também, mas legalistas. É possível, vou continuar a leitura aqui, que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com gentios. Há registros de que judeus mais envolvidos com a lei mantinham distância de pessoas de outras culturas, a fim de não se contaminarem, por acreditarem que a proximidade com outras pessoas não judias poderia lhes deixar impuros. Esses judeus, como se entende, ouviam o evangelho e creram em Jesus como seu Messias, mas mantinham a prática da lei, inclusive no tocante ao distanciamento de pessoas não circuncidadas. Então, ao invés de eles serem iguais, como está aqui, eles eram pessoas, entre aspas, né, especiais. Pelo menos se achavam especiais, no sentido de que, no antigo pacto, eles entendiam que deveriam não se aproximar fisicamente, não ter comunhão, nem de tempo, nem de se sentar junto, nem de conversar com alguém que não era judeu. Algo realmente difícil, né, para a realidade da igreja, não compactua com aquilo que nós entendemos do Novo Testamento. Mas esta é a realidade. Enquanto Pedro estava ali como um igual, agora o grupinho que chegou era gente especial, que não podia se misturar com aquele outro grupo. Então, um estava junto, o outro não podia se misturar. Terceiro subtópico aí. Então, esse é o primeiro subtópico, o segundo subtópico, agora o terceiro subtópico aí. A dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram com os de Tiago, não o faz como uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. É possível que essa observação se deva ao fato de que Tiago representava a igreja de Jerusalém. Paulo não diz o que estes homens falaram, mas mostra que a presença deles foi capaz de mudar o comportamento de Pedro. Da mesma forma que os falsos irmãos aparentemente não falaram nada, mas impunham pela sua presença a sua ideia. Os que tinham vindo de Jerusalém certamente partilhavam daquelas mesmas ideias, ou Pedro não teria mudado de atitude. Então, as duas coisas que o autor está explicando aí. Primeiro, quando Paulo menciona veio da parte de Tiago, pelo texto bíblico, a gente se lê lá, até o autor vai explicar um pouquinho mais aqui. Você vai ver claramente que Tiago nunca mandou essas pessoas. Vamos ler o próximo, eu penso que já está no próximo parágrafo aí. Para tornar mais difícil a situação, Lucas registra que Tiago não havia autorizado, tá aí sim, ninguém a trazer mandamentos diferentes. Aí vem o texto bíblico de Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Deixa eu explicar aqui, se por acaso você não entendeu o que está acontecendo aqui. Atos 15 é o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém provavelmente aconteceu depois deste problema aqui na Galácia, ok? Quando, exatamente depois de Paulo viajar no campo missionário, lidar com algumas dessas realidades dos judaizantes chegando e querendo transtornar as coisas, é que eles decidiram levar a causa a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos. Quando eles decidem fazer isso, ele, Paulo e Barnabé, junto aos irmãos, onde estavam alguns problemas acontecendo, dizendo, por que não? Vamos perguntar a eles. Eles são os anciãos, eles são os apóstolos de Jesus, vamos lá. Então, este acontecimento está registrado em Atos 15, que foi um concílio exatamente destes pais na fé, destes apóstolos, desses anciãos em Jerusalém, ao qual Paulo e Barnabé se submeteram à decisão deles. E a liderança desse concílio foi a pessoa de Tiago. Houveram algumas outras participações, mas Tiago foi a liderança. E este concílio concluiu, que nós conhecemos, que não era necessário circuncidar-se, mas umas 2 ou 3 outras cláusulas pequenas que caiu bem ao parecer deles espiritualmente e na prática da igreja. Ora, quando neste contexto do concílio, Tiago abre a boca, ele diz, olha, nós entendemos que alguns saíram daqui, ou seja, do nosso grupo aqui em Jerusalém, mas que não fui eu, não foi permitido por nós, não foi aval nosso, não foi nós que mandamos eles falarem ou serem, entendeu, levarem esse legalismo para vocês. Não, isso é coisa deles.
Ok? Então é isso que o comentarista está explicando aqui acerca da pessoa de Tiago. Ele não era este perseguidor, pelo contrário, ele tinha essa consciência. Pedro tinha, nós já sabemos disso, Tiago tinha também, quando chegou no momento de decidirem no final, não é, acerca da realidade da circuncisão, foi decidido que não era necessário. Eu vou ler o último parágrafo aqui do terceiro subtópico. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento ele agia como se cresse que não havia mais barreiras entre judeus e gentios em Cristo, e no outro momento, com outra ação, demonstrava que as barreiras ainda existiam. Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. O peso dos visitantes de Jerusalém constrangiu o apóstolo pescador a agir de outra forma. Então, o que eu encontro aqui foi: Pedro mudou seu comportamento. Ok? Eles que vieram não falaram nada, e é muito interessante nós observarmos o poder influenciador das pessoas, até mesmo sem palavras, porque o texto diz, mesmo sem palavras, as suas presenças, a presença deles, marcou. Vou usar uma palavrinha do próximo subtópico que diz assim, até Barnabé se deixou levar. Está no texto bíblico, né? Mas é para mostrar, Barnabé tinha características, personalidade diferente de Pedro. Barnabé tinha caminhado com Paulo, era o missionário junto com Paulo, enquanto Pedro ficou para os da circuncisão, Barnabé não. Barnabé estava imergido com a realidade de Paulo e pregando e ganhando para Jesus o mundo gentílico. Agora, a minha pergunta para nós e para os jovens é onde isso acontece na prática? E eu acho que a resposta está em muitos lugares. Quando nós somos visitados por uma pessoa de influência que todos nós conhecemos o que ele crê, o que ela faz, como se apresenta. Por exemplo, basta falar de um status diferente. Você sabe que aquela pessoa é rica? Geralmente as pessoas, ao chegar o tal rico, e quanto mais a diferença for, mais a realidade acontece. Todo mundo muda de atitude. Todo mundo muda de atitude. Se você for ao lugar deles, então, né? De extrema educação, de finesse, o quê? Você vai observar como se comporta, porque você vai tentar fazer igual. É normal da natureza humana, nós não sermos diferentes, é assim mesmo que eu sou. É muito raro pessoas serem assim. E, na verdade, socialmente não é tão aceitável. Então, nós vemos que é meio que normal socialmente acontecer isso, mas estava errado. Porque Pedro e Barnabé e Paulo eram conscientes do que estavam fazendo. Então, não é questão de defender eu ser douto ou indouto, de onde eu vim ou deixei de vir, mas da decisão, inclusive, da defesa da minha fé, da verdade pela qual eu creio. Mas existe ou não existe essa realidade da presença chegar? Aí vem. Você conhece um influenciador, um pastor, alguém, uma turma de jovem, um grupo de cantor, sei lá, qualquer outro influenciadores desses, que são, vamos dizer, moderninhos em suas expressões. Quando eles chegam numa igreja talvez mais tradicional em suas expressões, vamos colocar isso só para a gente entender. E a gente vai conversar com eles, que vocabulário nós vamos usar? O vocabulário que nós conhecemos que eles falam nos seus shows, no YouTube, nos seus vídeos, o que quer que seja. Ou o nosso vocabulário mais comum para o meio que nós usamos. Ou seja, eu quero mostrar na prática, você pode perguntar isso na prática, talvez vão saber muito mais que eu, uma vez que eu estou um pouco distanciada desta realidade cultural, né? De algumas personalidades ou mundo de influência no Brasil. Mas pergunte ao jovem, por favor. Quando é que nós somos constrangidos a mudar? Acontece o tempo todo. Quando chega alguém que é acadêmico, conhecedor, eu vou dizer para mim mesmo. Se eu estou aqui com um grupo de pessoas simples, chegou pessoas que são, né, de um nível intelectual mais alto, a minha tendência a conversar com eles vai ser acertar um pouquinho mais, né? Não parecer tão ignorante. Mas isso me dá o direito de desprezar
aqueles que não, por exemplo, têm acesso a isso de maneira alguma. Mas ali não era questão social. O problema que fez Paulo abrir a boca é o que é mais importante nós entender. Social, esta tentação existe, e esta movimentação é natural. A gente às vezes se envergonha, perde pessoas ou ricas, ou extremamente conhecedoras, ou vice-versa, não importa. O fato é que aquele grupo que veio, eles eram elite de alguma maneira. Escute, por favor. No contexto da igreja, é como, por exemplo, a gente é a igreja. Aqui todo mundo é professor, é isso, aquilo, mas quando vem o ministério da sede, pronto, aí é o pastor da sede junto com os obreiros principais. Você vê aquele grupo, é mais ou menos por aí, no sentido de entender o peso daquele grupo. É um grupo de elite. E são elite, não é que são especiais no sentido de que não são crentes como nós, mas são elite, são pessoas especiais pela posição que eles têm, né? Mas o que aconteceu ali da reação de Pedro foi algo espiritual que ele falhou com Deus. E foi por isso que Paulo reagiu. Mas o que nós precisamos aprender aqui, muito importante, é que a presença elitizada vai nos incomodar a mudar. E nós, como crentes, neste momento, temos que decidir. Que perguntar, esta mudança, eu estou colocando em jogo uma questão social? Eu estou colocando em jogo a minha amizade com os meus amigos, ou seja, eu estou deixando as pessoas com quem eu sempre esteve, o povo que eu pertenço, para poder me associar com eles e estou me mostrando traindo a eles, sim ou não? Ou seja, há uma coisa social que é positiva, que é normal, ou será que eu estou pecando mais ainda, neste caso, contra a verdade de Deus? E foi isso que aconteceu daquela feita. Tópico número 2. 2 apóstolos em conflito. O poder da pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Isso nos mostra que, é a frase que eu marquei aí, o pertencimento ou a identificação cultural com um grupo pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa. Com quem você se identifica? A quem você pertence? Porque Pedro era de Jerusalém, era da parte de Tiago, mas agora sentado ali com os gentios, ele também era dali. Situação difícil. Paulo fala que Pedro se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Numa referência clara de que o apóstolo de Jerusalém, mesmo sendo um homem de Deus, não quis ser visto comendo com os gentios à mesa. Até Barnabé não se deixou levar, se deixou levar por aquela situação, o que prova para nós que qualquer pessoa cai. Muito importante falar isso para os jovens. Escute, por favor. Qualquer um pode cair. Qualquer um. A pressão forte era sobre Pedro, porque ele era um dos apóstolos, irmãos. Ele se sentiu verdadeiramente pressionado e caiu. E traiu algo que a sua fé já lhe tinha estabelecido. Ele traiu. E escute, por favor, pressão de pessoa, de presença de pessoas carnais, desviadas de outro evangelho, já tô meio que escancarando as coisas aqui, mas é verdade. Mas que são influentes, que tem os milhões seguindo eles, que são bonitos demais, que estão tudo nos trinques, o que quer que seja que façam eles, entre aspas, especiais, muda-nos, incomoda e faz a gente querer parecer com eles. E ninguém está isento, irmãos. Ter caráter para se manter na fé. Eu teve um irmão há muitos anos atrás, o irmão falou, olha, isso é coisa para macho. Eu falei, olha, eu não sou macho, tem que ter esse caráter também, não é? Mas a expressão dele, eu me lembro do nosso pastor ter rido bastante, era uma pessoa nova convertida, disse, olha, para ser crente, realmente o sujeito tem que ser, né? Mas é verdade, porque tem que ter caráter. E veja que Pedro se dissimulou, e até o coitado de Barnabé, trazendo uma lembrança para nós que este constrangimento todos nós sentimos, mas a decisão é individual e a palavra de Deus nos chama a decidir pela verdade. Doa o que doer, você pode perder, ser mal visto por aquele que é famoso, por aquele que é, entre aspas, especiais, e ponha aspas grande, porque especial para Deus, escute jovem, por favor, é quem obedece.
João Batista teve o menor dos ministérios proféticos da história, mas Jesus abriu a boca sobre ele e disse: não houve na terra nenhum profeta tal qual João Batista. Colocou ele acima de todos, mesmo tendo sido o menor em termos de tempo, mas esta proporção e esta realidade é coisa divina, e a palavra-chave da vida da Bíblia chama-se obediência. Vou terminar a leitura aqui. Até Barnabé se deixou levar por aquela situação. Esse seria um triunfo para os judaizantes, pois ele era companheiro de missões de Paulo e ambos haviam estado em Jerusalém para se encontrar com Pedro e Tiago. Mesmo um homem de Deus como ele foi envolvido no constrangimento causado pela ação de Pedro. Agora veja aí, neste tópico eu quero trazer um conteúdo para você ensinar aqui. No começo falou o seguinte: isso mostra que o pertencimento ou a identificação cultural de um grupo pode gerar uma grande peso. Então, como é que nós devemos lidar? Paulo mesmo, presta atenção que isso aqui vai ser o centro principal dessa lição aqui, de aprendizado. Paulo viveu esta realidade, porque Paulo lidou com gentios, Paulo lidou com judeus, porque o triste do Paulo, irmão, aqui entre nós, ele tinha um passado, o cara era conhecido, ele cresceu aos pés de um homem chamado Gamaliel, cujo era elite, irmão, elite da elite. Paulo tinha conhecimento, Paulo era cidadão romano por nascimento, ou seja, o gabarito de Paulo era extraordinário. Então, ele nos vai ensinar uma lição muito grande aqui, que é o centro do tópico 2, tá? O centro do tópico 2 é: Paulo ensinou-nos a interagir com estes grupos, Então, interagir com os famosos, interagir com os grandes, com os especiais, qualquer tipo de especial que seja essa pessoa, mas não pertencer. Nós podemos interagir, Pedro podia ter interagido com eles, sem pertencer. O problema de Pedro é que ele decidiu deixar de pertencer a este grupo e voltar a pertencer a este, traindo uma verdade espiritual. Este foi o problema, ok? Mas Paulo nos vai ensinar na prática, numa realidade bíblica cristã, positiva, verdadeira, que nós podemos aprender dela, a como interagirmos, ou seja, quando a gente interage aqui, nós temos a intenção de alguma coisa. Quando eu vou interagir com a pessoa tal, eu tenho a intenção de, de ser educado com ela. Eu tenho a intenção de que ela conheça a verdade. Eu tenho qualquer que seja a intenção, isso é o interagir. Quem interage, escute, por favor. Porque o que aconteceu com Pedro não foi interagir, ele foi caindo, ele foi dissimulando, ele foi voltando a pertencer. É diferente. Quem interage tem propósito. Ele está por cima. Escute, jovem, que isso, olha, por favor, você que vai para a faculdade, você que vai entrar no contexto de uma empresa, aprenda da Bíblia esta grande lição. Interaja com os seus professores, mesmo que ele tenha título de muitas letras depois. Eu ainda me lembro quando eu entrei na universidade pela primeira vez, e aquele professor de cálculo, aí você escutou dele que trabalhou para a NASA, e você já tem aquele homem, parece que é Deus no céu, e aquele professor na terra, né? Porque a pessoa veio de não sei aonde, estudou em não sei em que país e aquela coisa toda. Interaja sem perceber. Interagir, você tem propósito. Qual o propósito? Se ele tem isso, talvez eu queira saber qual o caminho de conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. Bom propósito. Eu quero aprender mais. Como ele conhece, o aprendizado é um excelente propósito para você que está na universidade, você está ali para aprender, mas não se dê o seu coração, você não tem que pertencer. Eu e você pertencemos a Cristo e tem mais, a igreja de Cristo, que muitas vezes nós minorizamos, é povinho nada, aleluia, é o povo mais importante da terra, porque quem sustém, a quem eles pertencem é o Deus que é superior à terra. Ele é criador da terra. Ele é o salvador do mundo. Aleluia. Então, é a igreja que nós pertencemos. Com os demais, nós interagimos. E a palavra-chave para interação chama-se intenção. Então, eu agora estou fazendo meu mestrado aqui, eu tenho acesso e contato a professores renomados, não é, do mundo teológico. Mas eu aprendi com Cristo essa verdade de Paulo.
Por quê? Porque eu leio os seus escritos, eu interajo com as suas perspectivas e eu encontro a falha humana que pode existir em qualquer um. Então eu não me ponho para baixo para pertencer, eu não pertenço a este grupo, eu não pertenço ao mundo acadêmico. Eu tenho intenção do que eu quero aprender ou até influenciar o que quer que seja, que não se influencia, é meio relativo isso, mas tudo bem. Seja qual for a intenção que eu tenho, ou deixar o testemunho, o que quer que seja, melhor assim. Que você vai ver na pessoa de Paulo agora, eu tenho que parar de falar para a gente ir aos casos de Paulo aqui, né? Mas eu estou fechando esse pensamento que é muito importante. A intenção é a palavra-chave. Então, quando nós lidamos com pessoas grandes, especiais, vamos interagir com eles com intenção, mas não pertencer, porque a palavra de pertencer chama-se comunhão. Comunhão nós temos com Deus e com a igreja, que é o corpo de Cristo. Quem pode dizer amém? Aleluia! Mas interação com intenção nós podemos ter em várias partes. Olha Paulo, vamos aprender de Paulo aí? Paulo teve interação com os pagãos, teve interação com os filósofos, ou seja, o mundo acadêmico, filósofos, ou os acadêmicos da época, né? Teve interação com os judeus religiosos, a elite, essa que nós estamos falando aqui, né? Religiosos. E era a antiga religião dele. Teve interação com políticos. Gente, olha, e foi o topo da política, irmão. Não é da cidade, não é do estado, não é regional, irmão. É da política do topo do mundo. Paulo teve acesso. Então, ele teve acesso, irmão, aos especiais, aos maiorais de toda sorte de atuação da sociedade este homem teve. Qual é a palavra-chave? Ele interagiu sem pertencer a nenhum deles. E quem interage com intenção. Vou dar os versículos para você, se é bom você anotar, né? Bom você anotar. Atos 17, 16 e 23 para os pagãos, dos filósofos. Neste texto a gente pode extrair isso aí, tá? Eu podia procurar outro, mas esse seria o texto, faz mais claro. Então vamos ficar com esse aí também até para facilitar. 17, 18, 24, 28 a 30. Os judeus religiosos, Atos 17, 17. E políticos, Atos 26, 24 a 32. Eu vou ler com você aí, tá bom? Pagãos, Atos 17, 16 e 23. Diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, campo missionário, mundo pagão, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. No versículo 23, saltando um pouco aí, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja, Paulo lidou com os pagãos na cidade deles. Paulo entrou no templo deles, ou seja, ele interagiu, ele foi lá no meio, ele conversou com eles, ele estava ali, inclusive, conversando com eles, porque até ele foi chamado para esta conversa. Ora, então ele interagiu, mas qual era a intenção? Apresentar o Deus Salvador, aleluia, apresentar a Jesus Cristo. Ele disse: olha, eu estou no vosso templo, eu vi aquele altar e eu quero dizer para vocês que o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu quero apresentar a vocês. Está aí a intenção de Paulo. Então, Paulo interagiu com o pagão. É o mundo, irmãos, mas não para pertencer. Nada de mancha da carne em nós. Nós não pertencemos ao mundo. Quando nós interagimos com o mundo, nós interagimos com uma intenção. A de Paulo era essa. Filósofos, acadêmicos, 17 de Atos, versículo 18, 24 e em diante. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, Paulo. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus, olha aí a intenção, e a ressurreição. A intenção de Paulo estava aí, junto dos filósofos, junto da galera do mundo acadêmico da época. 24. Parte da pregação de Paulo com eles: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está usando retórica, apologética, usando linguagem lógica. Ele segue: porque nele vivemos e nos movemos, neste Deus, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração.
Veja aí que ele menciona os poetas desta cultura. Ele interage com o conhecimento, ele interage com a cultura, porém com uma intenção que não se abala. Versículo 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, olha aí o vocabulário que fala com o pagão para ele entender, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, o que eu vos apresento, aleluia, não tendo em conta os tempos da ignorância, que é onde vocês estão, né? Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, tá aí o caminho, ele não escondeu, né? Então nós vemos aí claramente, ele não muda a sua intenção nem a verdade da Bíblia, mas consegue se relacionar no sentido de interagir com uma intenção para com filósofos acadêmicos da época. Atos 17 diz o texto, de sorte que disputava na sinagoga, ali mesmo no contexto daquela cidade, mas na sinagoga, com os judeus e religiosos. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele estava no campo missionário e uma das características de Paulo no campo missionário, que a cidade que ele chegava, ele procurava a sinagoga. Primeiro falava com o seu povo e depois ia para os gentios daquela cidade. Então, nós vemos aí ele interagindo com os seus irmãos judeus na sinagoga, mas sem pertencer. Ele já não era mais deles, ele era de Cristo. E por que ele interagia com eles? Para disputar que Jesus era o Messias. Então, a sua intenção era aí. Por último, o mundo político. 26 de Atos, 24 a 32, o texto diz, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo, grandão lá, né, o político, em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Por que Festo fala de muitas letras, irmão? Porque o sujeito falava, conhecedor dos grandes coisas, irmão. Paulo era um homem estudadíssimo. E Festo reconheceu o nível da intelectualidade de Paulo, a ponto de dizer, essa loucura que você está falando aí, Paulo, só pode ter sido das muitas letras, você estudou demais, rapaz. Chamou ele pelo primeiro nome, assim, como quem dando, ou seja, para um topo político, Paulo era um homem reconhecido, mas ele estava ali preso. Inclusive os políticos não entendiam, mas Paulo não pertencia, não pediu favor à política, não quis pertencer à política, porque este não era o chamado de Paulo, vamos aprender, aleluia. E interagir com intenção, não é pertencer nem ter comunhão. Mas Paulo responde no versículo 25, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade, de unção, juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Porque não estava só Festo, estava uma galera ali. Turma dos políticos altíssimo, topo. Bem sei que crês, diz Paulo. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. É isso que Paulo queria, aleluia. E disse Paulo, provera a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados e apartando-se dali falavam uns aos outros dizendo, este homem nada fez, digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Então nós vemos aí neste julgamento, né, de Paulo final, que até estes grandes políticos receberam a intenção de Paulo. Ouviram a palavra, que era a intenção de Deus, passada a Paulo, porque ele seria testemunho, inclusive, diante dos grandes, não para pertencer à política. Tem um mundo eclesiástico hoje dizendo aos jovens, vocês têm que invadir a política. Não é isso que eu vejo na Bíblia em lugar nenhum. Eu não vejo. Agora eu vejo sim, estude, seja inteligente, mas seja cheio do poder de Deus. E se Deus te levar diante dos grandes, testemunha a eles, cumpra a missão que Deus nos deu como igreja. Uns testemunham diante dos drogados e ganham aqueles para Cristo. Nós vamos aqui trazer no canal um testemunho lindo de uma irmã aqui americana, não é? Que veio para Jesus e ela hoje ela teve na prisão, né? Ela foi, inclusive,
drogas, né? Transportou drogas, foi assim que ela foi presa, para além de usar drogas, mas hoje está em Cristo. Deus lhe deu de volta a sua família, lhe deu um casamento, lhe deu tudo de volta. Ela está congregando, inclusive, na igreja que eu congrego aqui também. E ela tornou-se essa que está ganhando almas de pessoas que estão aí. Deus chamou a ela para ganhar estas almas. E Deus chamou a Paulo, aleluia, para ganhar ou para testemunhar no nível aonde ele foi. Mas testemunhar com intenção, não ter comunhão. Então nós vemos e aprendemos isso aí. Vamos para frente, já estamos terminando a nossa aula, porque daqui a pouco nós não vamos estar lendo toda a lição, porque eu entendi de que o último tópico nós vamos usá-lo como uma interação com a turma, porque fica mais simples o entendimento do que até o que está na revista, sem se tornar muito maçante. Vamos ao segundo subtópico, repreensão na frente de todos. Este é também um assunto interessante, mas eu não tenho muito o que ensinar aqui, tá? Então vamos passar, de certa forma, rápido. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? A razão era que ele estava, mediante a sua atitude, negando uma doutrina fundamental da fé cristã. Nós já falamos disso aqui. O problema era esse, que é a justificação pela fé. Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes, ou de uma refeição compartilhada com pessoas de outra cultura, e sim da contrariedade do poder da graça de Deus. Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentio e querer que os gentios vivessem como judeus. Mesmo sendo apóstolo, Pedro teve medo dos homens de Jerusalém. Certamente os judaizantes tinham grande influência, e essa é a palavra, os influenciadores de hoje nos constrangem naquela cidade a ponto de constrangerem um apóstolo a agir daquela forma. É preciso lembrar que quando Pedro batizou Cornélio, ele foi inquirido pelos irmãos em Jerusalém, que só aceitaram as ações de Pedro, ou seja, a ação de ter batizado Cornélio, depois de saberem que o Espírito Santo também tinha sido derramado entre os gentios. Ser líder é ser observado e não raro julgado e criticado, como aconteceu neste episódio, pois Pedro foi falar com Cornélio por ordem de Deus. No caso de Antioquia, Pedro cedeu à opinião dos judaizantes. Ele sabia o que era estar sob os holofotes da acusação, mas precisava saber também que impor uma forma de vida e não vivê-la era danoso à fé. Então, nesse segundo subtópico, são duas coisas importantes. A primeira é observar a questão que até na orientação pedagógica a comentarista aqui nos colocou, né, a edição da revista. É a questão da repreensão. Na orientação pedagógica, foi mencionado que nós não podemos deixar de repreender. Agora, na prática da repreensão, eu escuto, inclusive por Paulo, que nem todo mundo pode repreender a todo mundo e nem sempre se repreende da mesma maneira a todos. Uma maneira que você repreende seu filho, outra maneira que você repreende o filho de alguém. Provavelmente até você não repreenda. Vamos falar da realidade aqui. Agora, Pedro, irmãos, Pedro não era qualquer um. Ele errou, como eu posso errar. Como um presidente pode errar. Como um professor pode errar. Como um zelador pode errar. Você está entendendo? E exatamente, principalmente quando nós temos diferenciação de posições, não se repreende um pastor, uma pessoa menor. Não convém que seja assim. E se eu fizer por direção do Senhor, Deus vai dar sabedoria. Veja que Paulo não é menor nem maior do que Pedro. Mas Pedro, no tocante à vista de fora, vamos dizer, ele esteve com Jesus, tem algumas coisas que você pode dizer, mas não existiu. Agora, vamos ver como Paulo fez. Porque quando nós lemos o versículo 11, que diz, chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir na cara, parece até que foi uma coisa do estilo que a gente vê muito, né, na internet hoje, a briga. Mas quando você vê Paulo narrando como aconteceu, você vê o que significa isso na prática. Ele fez uma pergunta. O que Paulo fez foi uma repreensão, mas foi uma pergunta de muita sabedoria e autoridade espiritual. Então, diante das pessoas, e este foi outro ponto, que é bíblico, mas que era para Paulo fazer. Ok? Nós temos que repreender aqueles que estão debaixo da nossa tutela. Temos que usar de sabedoria para com todos, porque até nisso é sabedoria, mas sem nos contaminarmos, porque nós não podemos permitir o erro. Mas o interessante aí que eu achei é observar como Paulo fez, e a pergunta foi essa: se você é judeu, Pedro, e vive como os gentios, e não como judeu, por que você está fazendo isso? Por que você está obrigando a eles viverem como judeus? Se nem você vive assim, ok? Então, essa pergunta
por natureza, ela é uma repreensão, mas não está no nível daquilo que muitas vezes nós pensamos e até fazemos, né? A conclusão desse segundo subtópico é impor uma vida e não viver é danoso para a fé, ou seja, se você não faz aquilo que você prega, vai contra você, né? Então, este é o que o 2 está fazendo aí. No tópico 3, eu não vou ler daqui para frente, porque eu gostaria que você lesse Gálatas 2, 18 a 21. E, a partir deste texto, eu terminaria esta aula dando a oportunidade de cada um comentar algo sobre estes versículos aqui. Por quê? Porque estes versículos, o pastor vai usar aqui, na verdade, ele usa o 16, o 17 aqui no comentário do subtópico 3. E lá no tópico 3, estou crucificado com Cristo, então ele menciona também, veja lá, o 20, e este que vem depois do texto que foi lido. Veja que o texto da leitura bíblica foi do 11 ao 16, mas este capítulo, ele não termina no 16, e o contexto, né, que o pastor inclusive usa, como eu mostrei para você aqui na revista, ele vai até o 21, tá? Então, a minha sugestão é você aqui, ao invés de ficar falando essa coisa que vai até ser meio repetida depois na classe que vem, o assunto da justificação pela fé e etc, etc, você fazer esta colocação aí. Um dos apontamentos, uma das coisas que eu marquei aqui quando eu li o texto, do 16 e 17, para não ler eu achei um pouquinho complicado o que o pastor explicou aqui. Talvez você tenha mais facilidade do que eu. Mas quando eu li o texto aqui no 16, no 14, 15, 16, que é o que está na lição, o que eu vejo Paulo falando no 16, por exemplo, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos. Quem somos nós que temos? Nós, judeus. Paulo está dizendo isso. Nós, judeus, temos também crido em Jesus Cristo. Lembra que esse contexto aí no 14, você está comigo no texto bíblico aí? No 14, nós acabamos de ler Paulo fazendo a pergunta: se tu, sendo judeu, Pedro, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Aí no versículo 16, que é onde nesse tópico vai começar a explicar, ele diz: nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados. Ou seja, crer pela fé, crer a fé em Jesus, é a porta. E essa porta é uma porta única agora. Tanto nós, judeus, como os gentios, tivemos que entrar pela mesma porta, Pedro. E é isso que eu encontro aí. Nós fomos justificados, terminando 16, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, Paulo está com amor, resistindo, chamando atenção, mas falando para ele uma verdade com carinho, porque nós, olha a colocação amorosa, se colocando junto na mesma realidade, nós tivemos que crer. Ou seja, espiritualmente, Pedro, poxa, Pedro, a porta é a mesma. Não vamos fazer um crime deste, não é? Ou seja, trair a verdade da palavra de Deus por questão dessa nossa realidade religiosa aí, tá? Então, este é o versículo 16, mas eu gostaria que você lesse com seus alunos do 18 ao 21. Vamos lá. E aí, acho que cada um podia falar alguma coisa do que aprende isso aí. Olha o 18. Porque se tornam a edificar. É o mesmo contexto, tá? Paulo está falando com eles ali. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Aí você deixa alguns alunos falar o que significa isso. Naquele dia se eu torno a botar de novo barreiras. Quando essas barreiras forem destruídas, então eu sou transgressor. Se Deus já purificou, como é que eu posso chamar de impuro? É transgressor. Né? E a gente pode trazer alguma aplicação para nós. Humanamente, na sabedoria humana, isso é uma palavra que sabedoria humana, mas mais do que tudo, nas coisas de Deus aí. Neste caso, é isso que significa, tá? 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O que significa isso? Paulo estava morto para a lei, mas ele não estava em desobediência à lei. Aleluia. Esta é a nova lei de Cristo. Para viver para Deus, a lei, a entrada, é pela fé em Cristo Jesus, né? Esse é o novo caminho. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Então, eu era judeu, eu sou judeu. Paulo, algumas vezes, ele diz, irmãos, eu vou atrás dos meus irmãos porque eles são meus irmãos. Eu sou judeu. Né? Ele que tem um ministério para os gentios, e algumas vezes eu acho lindo quando ele fala isso. Ele diz, é o meu povo, eu me sinto, eu sou parte deles, né? E aqui ele fala esta palavra distanciando-se, dizendo qual é a maior verdade no versículo 20. Ele diz, eu me crucifiquei com Cristo. Ou seja, tudo aquilo que religiosamente, para mim, me botava para cima, eu era conhecido, eu era zeloso, inclusive. Isso tudo de mim foi crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado e eu estou crucificado com Ele. A verdade pela qual ele morreu, a razão pela qual ele morreu, que foi para que o sangue perdoasse e o evangelho chegasse a todo mundo, a toda criatura, inclusive aos gentios, é a razão da minha vida. Então agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O propósito de Cristo é cumprido na minha vida. O que eu estou fazendo e vivendo todo dia é obedecer a Cristo. É o que significa, você pode deixar eles falarem o que significa isso aí, né? Eu estou dando alguma ideia aqui, porque se você entender de falar, você também... nós estamos cooperando aqui. Versículo 21, e a última agora, né? Não aniquilo a graça de Deus. É Paulo terminando, concluindo isso aí. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, o que significa isso aí? Por que Cristo morreu? Para que a justificação, ou seja, o perdão, nós falamos isso lá na introdução, do pecado, dentro, quem é de Deus, primeiro, Cristo morreu por causa da entrada. Antes só podia entrar quem passava pelos rituais, conhecia a questão da circuncisão, o Deus de Israel, e tinha que ser circuncidado para entrar no pacto. Agora, por que Cristo morreu? Para que esta porta de entrada fosse aberta a todos. Mas por que Cristo morreu? No sentido até que a justiça provém não da lei, ou seja, para eu permanecer, né? A justiça não está no sacrifício dos animais também, a permanência. Falamos da entrada e da permanência. Agora, a justiça da permanência está no perdão, mas pela fé nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão a Ele. Não há mais rituais, porque estes rituais foram cumpridos em Cristo Jesus. Há as leis, ou seja, o certo e o errado para Deus, mas a maneira, não é, de viver, de ser justificado, que é o que fala no versículo 21, né? Então a justiça já não provém da lei, porque senão não precisaria de Cristo. Se nós continuássemos circuncidando e se nós continuarmos matando cordeiro para perdão do pecado, Cristo morreu debalde. É o que o versículo está explicando. Veja que lindo, nós podemos aprender direto da palavra de Deus. E, de uma certa forma, o comentarista fala um pouco sobre isso, né? No terceiro subtópico, estou crucificado com Cristo. Nós entendemos que fazendo essa dinâmica, não só há mais interação, mais prática com a palavra, e eu espero que seja uma bênção para você na sua sala de aula. Que Deus abençoe o professor, em nome de Jesus, e até a aula que vem, se Deus quiser.